Olá, concurseiros! No vídeo de hoje nós iremos tratar sobre a correção da minha última redação da Polícia Militar de Santa Catarina, o cargo aí de soldado. Cargo que eu, inclusive, obtive êxito, passei na classificação 175. Para mais vídeos como esse, deixe seu joinha, inscreva-se no canal, dá essa força aí, beleza? Então nós vamos tratar aqui primeiro da introdução. Então vamos tratar aqui da introdução. O tema desse concurso foi os desafios da segurança pública. Uma primeira observação aqui, nesse edital do CESP, não tem título. Você não precisa colocar título. Essa é a primeira observação que eu trago para vocês. Título. Inclusive, tem a previsão no edital de que qualquer marca de pessoalidade, qualquer marca que tente identificar o candidato, será penalizado com nota 0. Você vai ser eliminado do concurso. Então toma cuidado, não tem título. No último, o título inclusive era obrigatório. Então, só essa primeira observação. Então, o título que eu coloquei lá foi o quê? Desafios, 2 pontos. Então, peguei cada área. As leis, as mulheres e a vida. Aqui, se você parar para pensar, eu trabalhei cada uma área, né? Então, fiz meio que cada assunto de uma área. E eu já usei eles mesmo para trabalhar na minha redação mais à frente, igual nós vamos ver aqui. Então, comecei no Brasil. Eu sempre começo minha redação para quem é meu aluno aí. Sabe que eu sempre começo no Brasil e no mundo. Na época falava dos desafios da segurança pública numa perspectiva interna aqui nacional. Então, no Brasil, trouxe o tema aqui, ó, os desafios das políticas públicas. Aqui, como foi minha primeira redação da época, eu já vinha treinando, já estava bastante ali calejado. Que eu fiz? O meu erro aqui não foi trazer diretamente o tema. Se eu fosse reescrever hoje essa redação, eu traria o tema. Então, no Brasil, os desafios da segurança pública. E não alteraria nenhuma palavra do tema. Então, os desafios da segurança pública implicam danos à sociedade. Então, é que eu estou dizendo que esses desafios, de alguma forma, né, são prejudiciais. O que eu mudaria hoje? Os desafios da segurança pública, né? Caso enrolem, caso demore, caso sejam prolongados, caso não sejam resolvidos, trará danos à sociedade. Ou seja, já estou dizendo que uma perspectiva mais negativa desses desafios, né? Então, eu traria nessa perspectiva. Então, implicam danos à sociedade devido à falta de efetivação pelo governo. Ponto. Nesse contexto, qual contexto? Tem um conector aqui de coesão. Nesse contexto, eu já está falando mal, de forma negativa, entre outros fatores, destacam-se a ineficácia jurídica, ou seja, problema das leis, violência contra a mulher e os altos índices de morte. Lembrando do paralelismo, ó, então, a violência, a ineficácia, os altos, então, lembrado do paralelismo. Então, o que eu trouxe aqui na minha redação? Eu trouxe um lado, né, de forma, hoje eu, com a maturidade que eu já tenho, depois dessas redações, eu já aumentei essa porcentagem, peguei fazendo 99% no Tribunal de Justiça de Brasília, foi bem recente aqui, para técnico judiciário. E então, os elementos aqui que eu consegui ter lado, eu tive um lado no primeiro período. Eu falei que esses desafios de alguma forma trazem danos à segurança, falei entre aspas mal, falei meu ponto de vista. E meu ponto de vista para sustentar essa negatividade foi o quê? Foi falar das leis, né? Problema nas leis, mulher, problema aí da mortes, né? Feminicídios, violência contra as mulheres e mortes em geral ali, que eu trouxe uma mortes em geral. Hoje eu tentaria separar, hoje eu tentaria dar uma distinção maior ainda. Não deixaria tão próximo, porque um meio que engloba o outro, apesar de ser diferente, mas meio que engloba. Se eu cair na mão de um examinador muito crítico, ele pode entender que um é muito próximo e me dar uma nota de argumentação um pouco inferior. Então, tomaria cuidado com isso hoje. Eu já abordaria algo do meio ambiente, algo da saúde, algo da educação, traria amplitudes mais distante uma das outras, beleza? Mas eu consegui o mínimo possível aqui, que foi o quê? Trazer um lado e trazer argumentos, né, para defender o meu lado. Então trouxe 3. E justamente eu desenvolvi um em cada parágrafo. Parágrafo 1, parágrafo 2, parágrafo 3. É o que nós vamos ver aqui em adiante. Então vocês já perceberam, né? Apesar de eu poder melhorar essa introdução, mas na época o examinador viu, cara, ele tem um lado e ele tem pontos e ele tem os argumentos para defender o lado que ele se posicionou, que são esses 3 aqui. Então já mostra a organização, já mostra a introdução ali alinhada e o cara já tem noção do que vai vir pela frente, né? Então vamos lá. Primeiramente, então olha aqui, ó.
Esse aqui dá a ideia de progressão, ó. Então, primeiramente, em segundo lugar, eu gosto de usar, né? E além desses, ou seja, olha, faltou mais um examinador. Então, dá uma ideia de progressão. Tanto que se você ler isolado, você vai perceber, além desses, além desses, tem pelo menos dois ou mais para trás. Em segundo, opa, tem um primeiro. Então, dá uma progressão muito boa no seu texto. Então, eu trouxe aqui, primeiramente, a Constituição Federal assegura o direito à segurança pública como direito de todos e dever do Estado. Então, eu trouxe aqui o que é de direito. Só que eu vim com um contraste agora. Então, a Constituição assegura, porém, entretanto, o país contém elevadas taxas. Então, ó, porém, o país contém elevadas taxas por não haver cumprimento efetivo das garantias legais ofertadas pela Carta Magna. Ou seja, Carta Magna é a mesma coisa que Constituição, então eu trouxe um sinônimo para ela, ok, ponto. Essa inoperância, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança do Brasil, são roubados mais de 270 mil veículos. Então, eu trouxe o que a Constituição traz, o que na prática não é dado, e trouxe um exemplo disso que não é dado. Então, o índice de roubo. O que eu mudaria hoje? Não trabalharia números. Na época eu tinha mais ou menos uma noção desse número, mas eu poderia ter colocado. A taxa de roubos de carros, a taxa de roubos de veículo tem crescido anualmente, já bastava ali tranquilamente, beleza? Segundo, né? O segundo desenvolvimento. Então aqui o primeiro desenvolvimento, coloca aqui o D1, que é aquele meu primeiro argumento. Aqui o D2. Então, em segundo, o sexo feminino, ou seja, eu trouxe um sinônimo do feminicídio, da violência contra a mulher. O sexo feminino encontra-se vítima de violência nos últimos anos. Mulheres passaram a sofrer maior número de agressões, dada a não observância das normas posteriores. Embora haja a Lei Maria da Penha, houve uma alteração legislativa para melhor alcance de sua efetividade. Para exemplificar, o Atlas da Violência, né, posiciona-se, faz com que o Brasil se posicione em quinto lugar no mundo no que se refere à morte de mulheres. Então aqui também aqui eu já trouxe um aspecto negativo, né? Trouxe também que há um respaldo legal, mas não é cumprido. E depois eu trouxe aqui um exemplo. Então eu usei essa estratégia aqui. O terceiro, o D3 aqui, já vou trabalhar alguns aspectos aqui. O D3, além desses, outro desafio para a segurança pública encontra-se os índices de mortes. Então, trabalhei assim as mortes. Ocasiona-se por violência, haja vista a não política de solução para a vida. Né? Em outras palavras, houve mais de 60 mil homicídios, igual eu estou falando, eu já não trabalharia mais números tão exatos. Eu diria assim, hoje eu já peguei uma experiência maior, então trabalhar assim. Segundo o Ministério da Segurança Pública, o número de homicídios tem se elevado muito nos últimos anos. Segundo a Polícia Federal, o índice de homicídios em âmbito nacional tem crescido substancialmente, então traria algo mais nessa pegada. Mas então, em outras palavras, houve mais de 60 mil homicídios por ano, conforme o Anuário de Segurança Pública. Ainda houve aumento de mortes de 2016 a 2017. Também não trabalharia números tão exatos, trabalhei nos últimos anos, recentemente. Entendeu? Então aqui eu trouxe a causa da morte aqui, né? Trouxe falando, na verdade, que os índices de morte têm crescido. Trouxe um exemplo ali de um órgão. Então, observações aqui. Primeiramente, dá uma ideia de conexão gradual, né? É uma conexão entre um parágrafo e outro. Entretanto, conjunção aqui é adversativa, então ela liga. A conjunção ela tem o poder de ligar uma frase anterior com a frase posterior. Então toda oração ela deve ter conector. Então, assim, apesar desse exemplo, como exemplo disso, dado isso, então você tem que ter algo para ligar. Se você simplesmente começar assim, ó, o país contém elevadas taxas, você já vai perder em coesão. Você vai perder em coesão, lembra disso. Em segundo lugar, aqui quando dá uma ideia de... essa inoperância aqui é outra eu estou retomando. Lá atrás, olha aqui a inoperância aqui. Então eu estou ligando uma oração com a outra. Em segundo, né, o sexo feminino encontra-se tal. Aí vem aqui, embora não é uma conjunção, então ela vai conectar a frase de trás. Então, embora haja, né, para exemplificar a ausência, aqui faltou, né, para exemplificar a urgência, ou seja, o que faltou aqui? Vamos lá. O que faltou aqui? Para exemplificar essa urgência. Que urgência? A urgência lá de trás.
Então faltou essa palavrinha aí. Vamos lá. Que mais aqui que a gente pode comentar? Além desses, outro item aqui de progressão na frase. Outro desafio, tal, 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 tal. Em outras palavras, houve mais de 60 mil mortes. Aqui, mesma coisa. Em outras palavras, não liga o que está falando atrás. Então, o que, que eu poderia ter feito aqui? Em outras palavras. Poderia ter citado assim, ó. É, poderia ter colocado assim, ó. Em outras palavras, eu dei aqui, na verdade. Essa em outras palavras aqui é meio complicado para ligar, porque ela não tem um poder de retomada, entendeu? Eu poderia ter colocado assim, para exemplificar isso, né? Um exemplo disso, aí sim eu pegaria todo o contexto anterior e estaria jogando ele para frente, dando a ideia que eu quero, entendeu? Então faltou esse elemento aí. Então hoje, meu padrão de redação ele já é um pouco diferente desse. Para quem foi meu aluno aí, para quem eu tive alunos, inclusive na Polícia Militar do Estado de Goiás, agora bem recente, que fizeram 100% aí na redação, 100% na OCP, e vai fazer em qualquer outra banca que ele fizer, porque a redação argumentativa é um padrão. Para quem me conhece, sabe aí que meu modelo atual ele trabalha mais o seguinte: eu retomo no primeiro período, eu retomo aqui no primeiro período o argumento, no segundo eu trago uma causa, uma consequência, um efeito, e no terceiro eu trago um órgão para validar a informação. Vocês perceberam aqui que todos aqui praticamente eu tenho, aqui eu falo que segundo o Fórum de Segurança, aqui eu trago segundo o Atlas da Violência, segundo o Atlas da Violência, né? E aqui embaixo eu trago conforme o Anuário Brasileiro. Então, esse terceiro período aqui, ele vai estar sempre dando a ideia de uma conformidade com um órgão forte. Então, eu trago o meu argumento no desenvolvimento 1, trago, sim, ó, o argumento 1, ele faz isso e isso, ele é isso e isso, beleza. No argumento 2, um exemplo disso, uma causa disso, um efeito disso, ponto final. Depois eu trago, segundo o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, o Ministério do Meio Ambiente, o índice de tal coisa, a elevação tem crescido, tem diminuído, ponto. Então eu faço isso em cada um. Então aqui novamente, trago o item 1, trago o argumento 1, dando alguma ideia dele, trago aqui uma causa, um efeito, ou um efeito, um exemplo, e depois aqui eu trago um órgão para consolidar. Eu fiz isso aqui, na época eu não tinha essa organização eu não era tão perito nessa organização como eu sou agora, mas também foi o decorrer de vários outros concursos que me fez ter essa maturidade. Mas tudo bem. Outra coisa, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Dá uma olhadinha aqui, ok. Portanto, novamente aqui, ó, conector conclusivo. Portanto, lembrando que a conclusão, nós podemos ter dois tipos de conclusão. Se for algo positivo, você vai reforçar. Aqui você reforça. Só evidencia que aquilo realmente é bom. Se você for contrário, você tem que solucionar. Tem que ter uma solução para isso, beleza? Como eu estou falando mal, obviamente eu tenho que solucionar. Então, é essencial que haja menos deficiência dos agentes, ou seja, eu estou solucionando, né? Executores com os policiais para assegurar a proteção social. Aqui, o que faltou era eu explicitar diretamente a vida. Aqui, faltou eu fazer uma explicitação direta. Então, aqui minha conclusão, eles são 3 períodos. Período 1, período 2 e período 3. Período 1, ponto final. Período 2, ponto final. Período 3, ponto final. Então, esse período 1 eu teria que solucionar a vida. Então, portanto, evidencia-se que haja menos deficiência dos agentes executores, como policiais, para assegurar a proteção à vida. Então, aqui eu troquei, né? Era para ser vida. Na hora lá da correria eu coloquei social, não sei de onde. Também, ou seja, agora vamos para o período 2. Ó, também está ligando com o anterior, ou seja, estou dando uma ideia, estou pegando o anterior e dizendo também, tem mais esse aqui, ó, né, uma progressão aqui de adição. Então, também para as mulheres, ó, agora sim, ó, aqui era vida, né, o item 1 era vida, aqui era mulher. Então, esperam-se que haja ouvidorias especializadas, ou seja, resumindo o problema, ó, ouvidorias especializadas e mais mulheres servidoras a fim de direcionar a atuação policial. Né? Ademais, outro conector aqui, né, adicionando mais uma ideia, a preservação da vida. A preservação da vida. Então, eu fiz um pouco da inversão aqui, na verdade, né? Então, se a gente olhar aqui, eu tinha trabalhado, era leis, não, na verdade, lá em cima era leis aqui, ó. Calma aí. Aqui em cima era leis aqui, na verdade. Leis.
Eu botei social, não na hora lá, né? A gente acaba. Já foi os primeiros concursos aí que eu fiz. Foi o primeiro concurso policial que eu fiz. Então aqui era leis. Só que eu não tive ela. Aqui eu coloquei, acertei, né? Beleza, mulheres. E ademais a proteção à vida. Então, vida. Então aqui também, bingo. Então a preservação da vida pode se dar com intensivo patrulhamento, ou seja, patrulhamento em locais de grandes violências. Então, deu certinho, bateu o núcleo. Então, só fazer uma revisão rápida aqui de como que a gente poderia montar essa redação, né? Então, o tema era desafios da segurança pública. Desafios da segurança pública. Então, no primeiro parágrafo, o que eu trago aqui no primeiro parágrafo, na introdução, eu vou trazer o lado, mais os argumentos. Argumentos por áreas, o ideal é por área. Para você não misturar. Então, traga uma da educação, uma da saúde, uma do meio ambiente, ou assim você escolhe. O segundo, então, vamos dizer que eu escolhi, vamos dizer aqui que eu escolhi falar negativo, igual eu fiz, e os argumentos aqui, problema nas leis, problemas para a vida e problemas para as mulheres. Tem que colocar na ordem, né? Que eu vou desenvolver na ordem. Lembrando que você troca a ordem lá, você se complica. Eu tô confundindo a ordem aqui porque eu estou escrevendo didática aqui, né? Então, leis. Aqui eu tinha colocado mulher e vida. Beleza. Então, vai entender aqui, fica bacana. Essa organização aqui eu te garanto que você faz uma nota excelente na sua redação. Não pode ir de olho fechado. Aí o segundo ponto eu vou fazer o quê? Desenvolvimento 1. Aqui eu vou trazer o desenvolvimento 1. Na verdade eu vou até colocar assim, ó, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, desenvolvimento 3. No desenvolvimento, eu vou trazer esse desenvolvimento aqui, eu vou trazer as leis novamente, vou dar algum posicionamento sobre a lei impacta, é bom, a lei é negativa por isso ou por aquilo, você vai trazer algum juízo de valor, né? Aqui mulher, aqui vida novamente. Aí a partir daqui, período 1, cada parágrafo vai ter 3 períodos, então o primeiro período eu vou falar das leis, o segundo período eu vou dar ou um exemplo, ou uma causa, ou um efeito. Depois um órgão da área, um órgão dentro da respectivo assunto que você escolheu. E por terceiro eu vou concluir. A conclusão, mesma coisa, eu vou concluir falando da lei, um período falando da mulher e outro período falando da vida. Aí você pergunta assim, cara, mas eu vou repetir tantas vezes assim, entre aspas, vou tratar ali leis, mulheres e vida na introdução, né, falando dos três ali deixa eu virar aqui, na introdução eu vou tratar leis, mulheres e vida apenas num trecho, depois desenvolvimento 1 vou tratar da lei, desenvolvimento 2 da mulher, desenvolvimento 3 da vida, e a conclusão vou retomar de novo, lei, mulher e vida. Entendeu? No padrão que eu fiz agora anteriormente. Claro que eu tive alguns deslizes, mas embora eu tenha cometido alguns deslizes, eu ainda consegui fazer aqui na redação 93%. Foi o que foi aí decisivo para que eu conseguisse passar nesse concurso. Eu fiquei na classificação 175. Conheci pessoas que estavam com a nota igual ou muito próxima da minha, ou até maior que a minha, mas que tiraram uma nota bem menor que a minha na redação e foi para a classificação 3, 4, 5, 6, 7 mil. Se você tiver curiosidade, entra lá na última Polícia Militar de Santa Catarina, em CAB, coloca lá PM, SC em CAB e olha a lista, objetivo mais redação, e olha o pessoal que tem a nota, dá um Ctrl F e coloca as notas bem altas ali próximo da minha ou próximo de alguém que você conhece e vai olhando na página, você vai ver que tem gente com a mesma nota caiu na posição 7 mil, 6 mil, 4 mil, justamente porque fez uma nota mais ruim na redação. Então é algo que você tem que tomar muito cuidado, que você tem que ir preparado. Beleza? A contribuição de hoje era isso. Deixa seu joinha, se inscreva no canal. Se a gente tiver aqui visualização, boa quantidade, eu gravo outro vídeo, né, falando, eu trago a redação de um outro amigo meu que praticamente quase gabaritou, ele ainda foi mais longe ainda, trago a redação dele, comento e dou mais dicas, beleza? Até mais, galera!